Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole, trazendo aí as nossas opiniões, comentários a respeito aí dos principais temas da semana, né? Aliás, principais temas do dia, hoje, dia 20 de outubro de 2021, tá bom? Mas antes de nós começarmos a tocar no assunto, que hoje vai ser, na verdade, a apresentação, né, da minuta do relatório da CPI, da Covid, eu vou pedir para vocês não se esquecerem, inscrevam-se no nosso canal, né? Dê um like, dê um dislike, dê a sua opinião. Eu peço muito, por favor, dê um joinha, aperta o sininho, né? Porque é muito importante para a gente crescer e trazer aí sempre alguma opinião importante e fazer aí um trabalho de base, né? De esclarecimento, sem fake news, com muita pesquisa, com muita leitura. A gente busca o conteúdo aqui de uma maneira que todos nós entendemos, né? Sem fake news, sem trabalhar com defendendo político de A ou B, porque aqui nós não temos políticos de estimação. E a única forma que eu tenho é essa, de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, para que a gente vá crescendo aos poucos, né? E tornando a nossa opinião pelo menos um fator importante para vocês criarem o seu julgamento independente, tá ok? Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o relatório apresentado pelo Renan Calheiros da CPI da Covid. Eu tenho uma opinião muito particular da CPI. Eu acho que a CPI foi muitíssimo importante, foi uma das CPIs mais importantes que houveram no Brasil, né? Ela trouxe à tona diversos problemas que nós enfrentamos durante a pandemia. Ela mostrou assim um resultado importantíssimo e mostrou, né, as ingerências que houveram no combate à pandemia. E principalmente, né, elas escancararam as irregularidades cometidas e o descaso com o povo brasileiro com relação a essa pandemia. A reação do Bolsonaro de dar risada quando comentaram sobre o relatório da CPI, né, sobre essa minuta, né, mostrou sim, na verdade, aquele riso irônico, aquele riso preocupante, né, porque ele sabe que, independente do que vier daqui para frente, o resultado político para ele é um desastre. As consequências futuras da sua permanência política, elas se tornaram um verdadeiro desastre. Eu vou aqui sugerir aquilo que foi dito pelo Marco Antônio Villa e pelo Reinaldo Azevedo, né? Que essa CPI, esse relatório da CPI, o final, depois de todos os comentários que vão ainda existir, porque eles fecham o relatório dia 26, né? Nesse meio tempo vão ser colhidas aí várias sugestões, mas eu volto a insistir no meu vídeo passado de que esse relatório vire um livro, que o Senado publique um livro, porque esse livro ele vai servir, né, de base a muitos pesquisadores, de muitos trabalhos aí, e até de monografias, porque ela foi extremamente importante. Mostrou o quanto, né, o governo federal foi incapaz de combater a pandemia, foi perdulário, né, foi muito frio com relação às vidas humanas, né, essa promoção de imunidade de rebanho, a criação desse gabinete paralelo, essa compra de remédios sem eficácia nenhuma, isso mostrou, né, e
desnudou, né, assim, de uma maneira inegável, o descaso que o Bolsonaro teve com relação a essa com a pandemia, onde nós temos hoje chegando aí a 605 mil mortes. E volto a insistir, né? A gente não tem mais aquela... Não sente mais nada, nós ficamos inócuos, né? As mortes, puxa vida, ainda morrem 350 brasileiros em média por dia. Gente, são 2 Boeings lotados caindo todos os dias na nossa cabeça. Né? Apesar da vacina ter evoluído muito, mas foi graças à CPI que essa evolução existiu, porque até o início da CPI, menos de 5% do povo tinha sido vacinado com uma dose. Né? Então, com a pressão popular, com a pressão da CPI, o governo começou a se mexer e mostrou, né, uma picaretagem enorme, né, de todos aqueles querendo tirar vantagem, porque com negociações direto com essas global techs, com essas empresas que fizeram e forneciam a vacina diretamente aos governos, não queriam saber. Né? Eles queriam, na verdade, fazer um trabalho junto a atravessadores, porque aí iam ganhar uma graninha extra, né? $1 por vacina, coisas desse tipo. Mas muito bem, hoje o Renan apresentou, né, esse relatório, né? E vale lembrar o seguinte: caso o relatório seja aprovado pela maioria dos senadores da comissão, o relatório então vai ser enviado ao PGR, ao engavetador geral lá, o Augusto Aras, que terá a tarefa de investigar, né, todos aqueles que foram indiciados com o foro privilegiado, como é o caso do Bolsonaro e de vários ministros que estão aí indiciados. Ser indiciado não significa se tornar réu, tá? Eles vão ser investigados e assim por diante. Mas, gente, mesmo que essa CPI vai acabar em pizza, vai acabar... Não, a CPI não acabou em pizza, pessoal. Ela não acabou em pizza. Ela indiciou mais de 60 pessoas. Muitas delas não têm foro privilegiado, tá certo? Muitas delas cometeram barbaridades. Né? E o próprio Jair Bolsonaro se incriminou diversas vezes. Nós temos vídeos, nós temos falas, nós temos Twitter. Ele mesmo produziu provas contra ele próprio. Tá certo? Então, não tem assim muita escapatória. O Augusto Aras não tem escapatória. Vai apresentar para o Arthur Lira vai engavetar. Eu não sei, pessoal, se vai ter engavetamento. Juro por Deus. Eu estou agora começando a ficar com bastante dúvidas com relação a isso. Vejam só vocês. Hoje, Bolsonaro foi indiciado em 10 crimes, né, que foram supostamente cometidos por ele durante o período da pandemia, que eu vou resumir rapidamente aqui para vocês terem uma ideia. O primeiro crime que está sendo acusado é o crime de epidemia com resultado de morte. É um crime previsto no Código Penal que prevê a prisão, né, para aqueles que causarem ou propagarem a pandemia. Pode ser com ou sem intenção. Né? O segundo crime que está sendo relatado a ele, que está sendo imputado a ele, é o crime de infração a medidas sanitárias preventivas, que é um crime também previsto no Código Penal para quem infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. 3. Crime de infração a medidas sanitárias preventivas, que também é um crime previsto no Código Penal. 4. Crime de emprego regular de verba pública, também previsto no Código Penal para funcionário ou agente público que emprega recursos públicos de forma irregular, como, por exemplo, comprar
35 milhões de reais de hidroxicloroquina. Tá certo? Tá certo? Ou, né, no caso aí de descumprimento das regras estaduais que proibiam a aglomeração e obrigavam o uso da máscara. Né? O quinto, crime de incitação ao crime. O crime é previsto também no Código Penal para quem incentiva publicamente a prática de qualquer crime previsto em lei. Né? Então vocês vão vendo aí o número de penalidades com quem Bolsonaro vai ter que enfrentar. Crime de falsificação de documentos particulares, que também prevê, né, é previsto lá no Código Penal, para quem falsifica parcialmente ou totalmente um documento público ou particular. Crime de charlatanismo, também dentro do Código Penal, para quem divulga, propaga ou anuncia a cura de uma doença de um modo não autorizado pela ciência. Tá? Crime de prevaricação, que é o crime também previsto no Código Penal, para quem retardar ou deixar de praticar atos de ofício ou praticá-los contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Crime contra a humanidade, e esse é o mais grave, porque aqui inclui também o problema com os nossos indígenas. Né? Tiraram a acusação de genocídio contra povos indígenas, mas tipificaram ele também nesse crime contra a humanidade, né? Que está previsto no Estatuto de Roma, uma convenção internacional que prevê esses crimes como ataques generalizados e sistemáticos contra a população civil, entre eles extermínio, escravidão, deportação, transferência forçada de uma população, tortura, agressão sexual. E o Brasil é signatário desse Estatuto de Roma, tá bom? E o 10º crime é o crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia qualificado. Também é previsto no nosso Código Civil. O crime de homicídio pode ser cometido por omissão quando a pessoa devia e podia agir para impedir o resultado. Né? E acima dessa acusação, ainda foi qualificado, né, foi aplicada a qualificadora de motivo torpe. Tá certo? Então vocês vejam, só aí Bolsonaro tem 10 razões aí para se defender e para se preocupar e dar risada, ou chorar no banheiro talvez, tá ok? Eu aconselho a vocês também, pessoal, se vocês tiverem oportunidade, de darem uma olhada nessa reportagem que eu vou colocar aqui para vocês, aqui no cantinho, da Deutsche Welle, que traz aí, para vocês terem uma ideia, né, as diversas acusações que foram feitas aos mais de 60 acusados e quem estão envolvidos. Eu estou deixando o link aqui na nossa descrição do nosso vídeo, mas vocês vejam aí, eu estou passando aqui para vocês darem uma olhada, né, que dentro do núcleo duro do Jair Bolsonaro está lá acusado o Eduardo Pazuello, o Marcelo Queiroga, indiciados, né, o Onyx Lorenzoni, o Ernesto Araújo, o Wagner Rosário, o Walter Braga Neto, o Felipe G. Martins, né, o Técio Arnaldo Tomás, que é o assessor especial da presidência, né? E também, dentro da família e dos aliados, nós temos lá Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né? Os maiores divulgadores de fake news aí, como a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Osmar Terra Plana, né, o Fábio Weingarten, Carlos Jordi, que é deputado federal, o Bob Jefferson, que está lá amargando uma cadeiazinha, né? Então, essa turma toda aí está
hoje indiciada dentro do relatório do Renan Calheiros, com toda a razão, né? Temos ainda o Arthur Weintraub, a Nise Yamaguchi, o Carlos Wizard, o Paulo Zanotto, o Luciano Dias Azevedo, essa turma aí que formou o tal do gabinete paralelo, tá certo? Tem ainda o pessoal do Ministério da Saúde, que trabalhou, né, de uma forma torpe para a compra das vacinas. Então tem lá aquele cara insuportável que é o Coronel Elcio Franco, a doutora Cloroquina Mayra Pinheiro, o Roberto Dias, né, o Marcelo Branco Costa, e vai assim por diante até chegarmos ao número de 60 pessoas envolvidas nesse escândalo todo que nós temos aqui presente. Então vocês vejam, o Brasil é o Brasil. Foi feito um relatório, foi feita uma CPI, que na minha opinião, muito bem trabalhada, muito correta, tá certo? Para que a gente tenha a impugnação e principalmente a criminalização de todas as pessoas que foram, de forma direta ou indireta, envolvidas na morte de 600 mil brasileiros. 605 mil brasileiros, tá certo? Não se esqueçam, o Brasil, né, é o segundo maior, né, índice de mortes por milhão de habitantes. Estou tirando aqueles paisecos, a República de San Marino, aquelas coisas. Entre os países com mais de 10 milhões de habitantes, nós somos o segundo colocado em mortes por milhão. Tá ok? Então é absurdo isso que está acontecendo. É absurdo. E é absurdo a gente não ter uma continuidade a respeito deste assunto. Tá ok? Bom, gente, na verdade nós estamos aqui, ó, do meu lado está a Sophie, está aqui com a sua roupa, o meu abajuzinho ambulante, coitadinha, sofreu aí de uma intervenção cirúrgica bastante séria, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês, colocado aqui e anexado, um resumo, deixo o link aqui da Deutsche Welle para vocês darem uma olhada, também deixo esse resumo aqui para vocês darem uma olhada aqui, está aqui embaixo, um resumo sobre esses assuntos que nós conversamos. Como sempre, a gente busca a informação dentro de canais absolutamente sérios, né? A gente não busca informação em canais que não tenham seriedade ou que venham trazer fake news. Bom, gente, o resumo é esse. Eu espero que realmente essa CPI progrida, que o Augusto Aras deixe de ser engavetador e vá para frente com todas essas denúncias. Foi um trabalho magnífico, está cheio de provas, é muita prova, é um documento com mais de 1.200 páginas, né, que vai ser aprimorado agora nos próximos dias, e a gente realmente fica satisfeito em ver que um trabalho foi feito de maneira bastante séria, apesar, né, de todos os correligionários, né, do nosso excrementíssimo acharem ao contrário. Tá bom? Pessoal, era isso. O recado está dado. Muito obrigado. Que vocês tenham aí um excelente dia, né? A gente se vê no próximo vídeo. Nós vamos falar amanhã sobre o Bolsa Família e essa loucura, né? Esse plano de acabar com o teto de gastos para dar aí um Bolsa Família político, né, de R$400, para ele tentar alavancar, como ele faz com tudo, né? Ele compra deputados e vai comprar o povo, tá bom? Gente, era isso. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo, com certeza, né? Eu peço mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu recado, dê um like, aperte o sininho, inscrevam-se nas nossas redes sociais e a gente está aí para conversar e para discutir, tá bom? Um grande abraço, gente. A gente se vê, tá bom? Tchau.